A pornografia é um vício que assola as nossas gerações há muito tempo. Muitas vezes passadas de pais para filhos através de revistas, cartões, cards, brincadeiras, piadas, instigos, filmes, fitas, DVDs, desenhos, links de internet. Nós sabemos que a pornografia é algo que a humanidade precisa lidar há muito tempo. E hoje eu quero conversar contigo, meu querido irmão e minha irmã, a respeito de como deixar de ser escravo deste pecado, tá bom? Vem comigo que o vídeo hoje é vital. Yeah. Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas graças ao bom Deus nós já não somos escravos da pornografia. Quero falar com você por quê? Eu fui apresentado à pornografia com 9 anos de idade, tá? Eu tinha 9 anos, um primo meu chegou com um papelzinho e tinha 2 links escritos, 2 nomes, e ele falou assim, ó, não conta pra tia. Olha o que ele disse, não conta pra tia, mas pesquisa isso aqui. E na época eu lembro que era um celularzinho pequenininho, aqueles de flip, e tinha que usar o browser, que era o navegador nativo do celular. E era difícil assistir pornografia na época, mas a gente assistia. E eu sabia que os garotos na escola, os meninos, os guris na escola assistiam vídeo de mulher pelada, mas eu mesmo nunca tinha visto. Só que o que acontece? Eu comecei a assistir fotos e vídeos de mulheres nuas, então eu fui apresentado à pornografia muito cedo, com 9 anos. Só que o ponto é que ninguém me falou que isso era pecado. Dentro da minha casa, uma família tradicional, uma família pentecostal, bem simples, bem rígida, nós não falávamos sobre isso. Meu pai ele falava sobre pecado, ele falava sobre blasfêmia, falava sobre heresia, falava sobre as bermudas que eu usava, falava sobre o cabelo comprido, sobre o cabelo curto, sobre barba, sobre tatuagem, sobre tudo praticamente. Só não falou sobre sexo e não falou sobre masturbação. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar dependente químico daquilo ali mesmo. Falando a nível técnico, nós somos literalmente viciados em dopamina. E a pornografia, a masturbação é uma dopamina muito fácil de adquirir. Literalmente, alguns segundos, alguns minutos sozinho, tu consegue uma bomba cavalar de dopamina, que é o hormônio do prazer. E isso é o que faz com que as pessoas sejam ligadas quimicamente, viciadas neste ato, tá? Nós já vamos entrar na parte espiritual. Só que o que acontece? Ninguém me falou que era pecado. E a gente sabe que o pecado, mesmo que tu não saiba que tu está praticando ele causa efeitos na tua vida. E eu fiquei, talvez, um ano, me viciando na pornografia, me viciando na masturbação. Eu era literalmente uma criança. Eu parava de brincar, eu parava de desenhar para ir me masturbar. Eu era uma criança, eu cresci no interior, nós não éramos crianças como hoje, que são crianças que usam cabelo com degradê, óculos Ray-Ban, não, eu era uma criança mesmo, entendeu? O papete do Aranha, a sandalinha do Guga, era isso. E a pornografia. Então, nós somos sexualizados muito cedo. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir os efeitos disso. Eu cresci num lar cristão, sempre orava, eu sentia o Espírito Santo, eu falava com Deus, eu lia a Bíblia, e eu comecei a sentir tristeza. Eu comecei a sentir o efeito que mesmo cristãos e não cristãos sentem após a masturbação, que é aquela sensação de que estamos imundos, a sensação de vergonha, a sensação de frustração, aquela sensação de que nós somos um lixo, de que nós estamos podres, de que nós estamos vergonhosos, sabe? E eu comecei a ter que lidar com isso sozinho, só que eu não fazia ideia de que aquilo que eu sentia era porque o que eu estava praticando era pecado. Eu não tinha ideia disso. Na verdade, o que eu fazia? Quando eu me masturbava e eu ficava triste, eu esperava alguns minutos para me masturbar de novo. Porque a única fonte de dopamina, alegria e êxtase que eu tinha era a pornografia. Então foi um ciclo sem fim. E por conta disso, aos 10 anos, eu comecei a apresentar quadros de depressão. Eu me tornei socialmente inapto. Eu não conseguia socializar direito. Eu não conseguia ter uma vida constante em estudos, minha atenção. Eu não conseguia dormir sem pornografia. Eu não conseguia me concentrar
no estudo sem pornografia. Eu não conseguia mais pra frente depois trabalhar se no meu intervalo não me masturbasse. Por quê? Porque eu era completamente dependente, assim como em transportadoras, principalmente, a gente vê os trabalhadores tendo que dar uma pausa no trabalho para ir no banheiro usar aquele pozinho branco de esfregar no nariz. A pessoa que é viciada em pornografia, viciada de fato, ela acaba passando por isso, tá? E eu apresentei quadros depressivos, tendência suicida, depressão num nível assim, no ápice eu cheguei a ficar uma semana sem dormir. Eu lembro que eu dormia, cochilava assim por 1 hora por noite, porque eu estava realmente no fundo do poço. E isso se arrastou, a depressão se arrastou até os meus 19 anos, mas a pornografia se arrastou até os meus 23 anos, tá? 23 para 24. Então, dos 9 aos 24 anos, eu fui totalmente escravo da pornografia. E eu lutava contra isso, eu tentava não fazer, eu tentava não pecar, só que eu não conseguia. Era impressionante como a pornografia ela era vinculada, ela havia se emaranhado com as minhas memórias, então eu não conseguia pensar nas coisas sem pensar de uma forma sexual. E o que eu quero que você entenda é que o pecado ele é perdoado quando nós confessamos a Cristo. Quando nós confessamos nossos pecados a Jesus, ele nos perdoa, tá? Ele ministra em nós arrependimento. Só que imagina assim, ó, nós passamos pela aquela grande onda de doença que teve lá em 2019, lembra que eu não sei se dá para falar isso ainda, não sei se já dá para voltar a falar nisso, mas aquele vírus lá que matou muita gente durante aquele período lá de 2019 até 2021, cara, muita gente pegou o vírus, foi pega pelo vírus e foi curada pelo vírus, só que ficou apresentando sinais e sequelas daquilo por muitos anos. Então o que eu quero falar contigo é que o pecado, por mais que Cristo perdoe, ele apresenta sequelas, ficam marcas. Quem foi pego pelo aquele vírus, teve gente que nunca mais recuperou capacidade pulmonar, teve gente que teve as suas funções cardíacas corrompidas, teve gente que teve um decréscimo na capacidade neural, porque não oxigenou direito, saturação baixa, pessoas tiveram perda muscular, eu perdi muita massa muscular, entrei em catabolismo, eu perdi muita massa mesmo, fiquei fraco por muito tempo. Eu tinha problema de respiração por muitos meses após a cura. Por quê? Porque os sintomas da doença ter saído não sumiram. A doença saiu, mas os sintomas continuaram ali. E é sobre isso que a carta de Tiago, no capítulo 5, no verso 16, fala. Olha só, a partir do verso 15, Tiago 5, 15, tá? A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, o que eu quero que você entenda é que você precisa ter alguém, tá? Você precisa ter alguém para conversar. Você precisa ter um irmão. Não se aconselhe com mundanos, não se aconselhe com pagãos, não se aconselhe com pessoas lascivas, pessoas promíscuas, pessoas cheias de luxúria. Não se aconselhe com pessoas que não vivem a ética do céu. Você precisa ter algum irmão de confiança para conversar. Mas, Caleb, todo mundo que eu conheço da igreja também vive na pornografia. Então conversem entre si. Só que vocês precisam conversar entre si com a intenção de não pecar mais. Mas vocês precisam buscar um santo. Vocês precisam buscar uma pessoa mais velha, um irmão de preferência mais velho. Moças, as irmãs, moça que está me ouvindo, eu sei que você assiste pornografia. Eu sei que você já teve acesso à pornografia. Eu sei que talvez você nem assista pornografia, mas eu sei que a masturbação faz parte da tua rotina, tá? Talvez, olha, se você está me ouvindo, ou se você está me assistindo agora e você não vive isso, levante as mãos para os céus e dê glória, porque é uma epidemia de pornografia e dependência na masturbação, tá bom? Foi uma banalização, só que a forma com que é feito faz parecer que é bonito e é saudável e não é, tá? Então, o que eu quero que você entenda, procure alguém para conversar, ore, jejue, leia a Bíblia, clame a Deus, tá? Lembra que em Hebreus fala para buscar o trono da graça no tempo oportuno? Então, gente, orem, clamem a Deus e busquem, mas sigam o conselho que Jesus deu através dos textos da Bíblia, uma ferramenta para que nós sejamos curados, tá? Confessem os seus pecados aos seus irmãos,
procure alguém de confiança e seja franco. Mas olha, confessar é confessar. Não é dizer, eu pequei, não, é falar. Olha só, isso que eu fiz aqui, com tantos anos eu fui apresentado. Vivo assim, 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 assado, faço tantas por dia. O meu gatilho, isso aqui é o segundo passo, tá? Mas vamos terminar o primeiro passo. Eu tenho gatilhos, não sei o que. Confesse os seus pecados e peça que essa pessoa imponha as mãos sobre você e ore, tá? Para que você seja liberto e curado disso, tá bom? E agora vamos para a segunda dica, que é descubra seus gatilhos. Eu sempre tive um gatilho que era o ocioso. Eu não poderia estar no ócio, eu não poderia estar parado, desocupado. Tá? Toda vez que eu ficava sozinho em casa por mais de 1 minuto, eu tinha desejo de masturbação. Quando eu sabia que eu ia ficar sozinho em casa, eu já pensava, caramba, eu vou ficar sozinho, vou ficar na sala hoje. Não vou precisar me trancar no banheiro. Vou poder ficar na sala. Vou poder assistir na TV. Tá? Então, descubra onde são os lugares da casa que você gosta. Eu gostava muito do banheiro e da sala, do quarto. Tá? A sala era quando eu ficava sozinho em casa. Tá? Mas o quarto e o banheiro. Se você mora com seus pais, comece a dormir de porta aberta. Experimenta. Você precisa entender que se a tua privacidade está te dando margem para pecar, você precisa abrir mão da sua privacidade. Se você estar trancado no seu quarto, se você estar sozinho, eu amo ficar sozinho. Mas tu ama a masturbação? Não. Então abra mão de ficar sozinho. Passe mais tempo, você jovem, você adulto, pai de família, eu sei que você também tem acesso, porque as pessoas são apresentadas, se eu não tivesse sido liberto por Cristo 2 anos atrás, eu arrastaria isso pelo meu casamento até morrer, eu tenho certeza, tá? Sem Cristo não tem como. Então, lute contra isso, com as armas espirituais, se aconselhe, confesse o seu pecado. Homem, converse com a sua esposa a respeito disso. Tua esposa merece saber que você está traindo ela. Mulheres, confessem para os seus maridos. Eles merecem saber que vocês estão traindo eles. Porque Cristo disse que se nós olharmos para alguém e desejarmos, nós pecamos, adulteramos no nosso coração. A pornografia, a masturbação é adultério. Então confesse seu pecado para o seu cônjuge. Conversem com maturidade. Prepara o terreno, ora a Deus para que você saiba como lidar com isso e que a pessoa reaja da forma certa, tá? Busque aconselhamento pastoral e evite os gatilhos. O TikTok é o meu gatilho. Desinstala, apaga a conta. Mas eu tenho conta, eu ganho dinheiro. Faz outra, querido. Prefere ganhar dinheiro ou prefere ser santo? Prefiro ser santo, tá? Então, outra coisa, tu consegue muito facilmente desviciar o teu algoritmo. É só toda vez que aparecia um gatilho que eu tinha eram as lives do TikTok. As lives do TikTok, aquelas lives das moças com aqueles shorts daquele jeito, tá? Era o meu gatilho. O ocioso, somado àquilo, somado à falta de leitura bíblica, somado à falta de companhia, de eu ter um compromisso com alguém. Você precisa expor o seu pecado, porque daí tu vai poder dizer assim, pra si mesmo, caramba, eu falei pra tal pessoa que eu não ia mais. Eu não vou fazer, tá? Porque, sendo sincero, às vezes só o nosso amor por Cristo não é o suficiente. Às vezes só o teu amor por Cristo, o teu laço com Cristo não é o bastante para te fazer não pecar. Você precisa fazer uso das inter-relações que Cristo nos dá através das pessoas, tá? Então, descubra quais os ambientes que você gosta e evite gatilhos. Instagram, os shorts do YouTube, são o TikTok, um filme. Cara, não assiste filme que aparece nudez. Fica 2 anos assistindo só desenho animado. Fica 2 anos assistindo só filme familiar, só Discovery Channel, tá? Você precisa entender que aquilo que desagrada a Deus, você precisa afastar da tua vida. Afasta. Lembra, fuja da imoralidade, fuja do que é imoral. Talvez não seja gatilho para outros, mas para ti é. Corta da tua vida. Companhias. Para de andar com aquela tua amiga. Para de andar com aquela tua amiga, com aquele teu amigo que te incentiva, que te influencia ou que te gera desejo. Para com isso. Viva uma vida séria com Cristo. Tá bom? Então, vamos repassar as dicas. Confissão de pecados, confissão a irmãos, descobrir quais são os gatilhos e os ambientes, tá? E agora, por fim, faça uma aliança com Cristo. Faça um voto com Deus, tá? De preferência com uma testemunha. Uma coisa que eu fiz
quando eu estava na Lagoinha, eu conversei com alguns jovens do grupo de jovens, e nós fizemos um grupo chamado Tiago 5,16, que é sobre confissão de pecados. E nós fizemos um voto um com o outro. Toda vez que nós estivéssemos sob tentação, todas as vezes que nós sentíssemos, cara, hoje eu estou vulnerável, nós íamos no grupo e pedíamos oração para o grupo. E se nós estivéssemos prestes a pecar, a gente ligava no grupo, no coletivo, e quem pudesse atender, atendia para orar junto. Faça isso na tua igreja, faça isso com os teus amigos. Você que está inserido num grupo de jovens numa igreja, faça isso. Leve isso à sua liderança. Faça um grupo de acompanhamento sobre isso. Porque eu tenho certeza que 99% dos jovens da tua igreja estão afundados em pornografia ou masturbação. Muitos evitam a pornografia porque é asquerosa, mas a masturbação ainda está lá. Tá? Então, façam isso por amor a Cristo, para honra e glória do nome de Jesus e para santificação. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de ir em igreja.life, comprar uma camiseta para ajudar essa obra. Não esqueça também de promover Vareta Books, que é a nossa editora de livros, para quem você conhece que é escritor, que quer publicar uma história. E também vai lá, porque tem blogs e tem artigos lá que podem te ajudar na tua santificação, tá bom? Não esqueça de curtir e comentar esse vídeo. E meu Instagram é caleb.vargas. Se tu quiser conversar sobre, vai lá, tá bom? Se você for uma mulher e quiser conversar sobre isso, manda mensagem pra mim, eu vou te encaminhar pra minha esposa, tá bom? E vivam em santificação, gente. Eu sei como é difícil, eu sei como é ser escravo disso, eu sei como é vergonhoso, como parece que nunca vai acabar, mas acaba, tá? Essa tatuagem aqui que eu fiz foi pra me lembrar de que o meu coração está em Cristo. E enquanto meu coração estiver nele, enquanto Cristo for o meu tesouro, meu coração está nele, e se torna mais fácil ser fiel, tá bom? Então, amo tua vida, espero que você esteja bem. Forte abraço. Fui. Tchau. Yeah. Yeah.